Boa tarde a todos. Quem não me conhece, meu nome é Rafael, sou da Claves. Já conheço algumas pessoas aqui já, uma galera aí já dos outros eventos. Como a Joyce falou, infelizmente a doutora Ellen não pôde vir. Então eu vou, para vocês não ficarem à toa e para tirar um pouco da frustração de vocês, eu vou apresentar uma outra palestra, tá? Uma palestra extra. A minha palestra está mantida às 5 horas da tarde, sei que vocês vão enjoar da minha cara, mas não tem jeito. 5 horas da tarde eu estou aqui de novo com a palestra de Wargames. E eu trouxe essa aqui, que já é uma palestra repetida, já mostrei ela em outros eventos. É uma palestra básica sobre ataques e medidas de defesa em aplicações web, que espero que vocês gostem. Bom, essa aqui basicamente é a motivação dessa palestra, né? A ideia, existem N técnicas de ataques a aplicações web, é uma vertente, mais que uma vertente, já é uma realidade que mais a gente vê é ataque a aplicações. E existe um projeto muito interessante, o Lucas já esteve aqui de manhã falando sobre a OASP como um todo, e um dos projetos que eu acompanho bastante, dentre outros de lá da OASP, é o OASP Top 10, que é onde eles listam as 10 principais vulnerabilidades em aplicações web, né? Os 10 principais ataques e tal. É um consenso da comunidade, né? Não é nada, e não é previsão nem nada, é em cima do que realmente aconteceu. E aqui eu cito as duas últimas versões desse documento, que foi a de 2010 e a de 2007. E vocês podem perceber que, por exemplo, injeção, aqui, obviamente, quando a gente fala de injeção, a gente lembra logo de SQL Injection e tal, porque realmente é o mais popular, é o mais comum e é o que costuma ter um dano considerável. Mas existem injeções de qualquer coisa. Teoricamente, você pode injetar muito mais coisas do que SQL. E o que eu quero mostrar aqui é exatamente que nas últimas 2 edições desse projeto, injeções de uma maneira geral, mas com foco realmente em SQL Injection e o Cross-Site Scripting, eles se revezam na pole position ali do projeto, né? A gente vê que em 2010, em 2007, né, o XSS era o top 1 ali, seguido de injeção como top 2, e em 2010 isso se inverteu. Eu diria que isso, minha sensação, não sei se foi essa exatamente a constatação do projeto, que essa troca foi mais uma troca de prisma em cima da análise do que de estatística mesmo. Porque XSS ainda é uma coisa quase que banal, só que para quem acompanha o projeto, o top 10 2010, né, a versão 2010 dele, ele tem uma visão muito mais de negócio, muito mais de risco envolvido. Então não é só a probabilidade daquilo acontecer, não é só a frequência com que aquilo acontece. Tem muito envolvido do dano que aquilo causa. E aí não dá para comparar um SQL, o poderio que você pode ter de destruição, né, com SQL Injection comparado com o XSS, embora a gente vai ver um pouquinho de cada um deles aqui. Então, na verdade, por questões de tempo, obviamente sugiro a leitura do documento, mas por questões de tempo eu vou me limitar a esses 2 caras aí, injeções e o XSS. Bom, quando a gente fala de injeção, embora eu já tenha dado um briefing aqui, a ideia de injeção é você colocar qualquer coisa inesperado. Inesperado para quem? Para a aplicação, né? Só que a aplicação supostamente não espera nada. Você está pensando com a cabeça do cara que desenvolveu aquela aplicação ali. Então, quando eu falo dados inesperados, é você injetar coisas, ou formatos, ou strings, que o cara, quando desenvolveu aquilo, não se preocupou. Por quê? Se ele se preocupou com aquilo, que é o que a gente cita como boa prática, né, que devia ser a regra de ouro para desenvolvimento de aplicação web, ele vai tratar aquela entrada para que ela seja trabalhada em back-end de uma maneira previsível, de uma maneira controlada. Quando eu falo aqui dados não esperados, tem dessa questão de formatação, de codificação, de formato mesmo da instrução, e tem realmente lugares onde o desenvolvedor não espera que você injete dados, que é o que a gente chama de campos de entrada implícitos. Não sei se eu chamo pelo menos, que quando você vai fazer testes, né, auditoria em uma aplicação web, que você vai tentar invadir uma aplicação web, né, para fazer auditoria, etc., a primeira coisa que você faz, isso você pode fazer um paralelo com qualquer tipo de auditoria que você faz, varreduras e etc., buscando vetores de ataque que você possa explorar. Quando a gente fala de aplicações web, essa varredura inicial, na verdade o que você busca não são vulnerabilidades pré-prontas, né, com CVEs, etc., até tem esse caso, mas a aplicação web ela tem a peculiaridade de ela ser um negócio meio que homemade, né? O cara que desenvolveu aquela aplicação para aquele sistema específico, então ele vai cheio de vícios de programação, não é um negócio, geralmente,
não é um negócio encaixotado, né? Não é um software de prateleira, que nem a gente chama. Salvo algumas exceções. A gente tem a questão do CMS, que tem todo um padrão de qualquer tipo de framework de desenvolvimento, que tem um padrão de programação tanto para os acertos quanto para os erros. Mas, de uma maneira geral, aplicações web são um sistema totalmente freestyle, que você pode encontrar vulnerabilidades de qualquer tipo ali. E é por isso que os ataques também são muito flexíveis. E a ideia de dados inesperados, que eu estava falando aqui de campos de entrada implícitos, é que os explícitos, né, são os formulários, os campos onde realmente o desenvolvedor espera que o usuário coloque algum dado ali. Basicamente formulários. Então você tem lá o campo, seja o formulário para qualquer função. Para um cadastro, o formulário pode ser um login, uma tela de autenticação, onde você tem um login e senha, ou qualquer outra coisa que você queira entrar ali. Então isso é um campo de entrada explícito. Está ali realmente para o usuário colocar ali. Se o usuário vai colocar, se está pedindo o nome dele, ele vai colocar um nome, ou ele vai colocar uma string SQL, ou ele vai colocar qualquer outra coisa, isso é outro problema. Mas está lá o campo. Quando a gente fala de campos implícitos, é quando eu estou falando de parâmetros em URL, campos ocultos, aqueles hidden fields em formulários, variáveis e qualquer tipo de parâmetro que vai no cookie da conexão. Então são coisas que não estão ali para serem manipuladas, tá? Mas são possíveis de ser manipuladas. Tá? E sem querer fazer declarações polêmicas, etc., o ideal, você pensando como desenvolvedor, pensando na defensiva, o ideal é você caracterizar a internet como um ambiente completamente hostil. Né? Não que você ache que o seu usuário é um criminoso ou qualquer coisa parecida, mas você tem que partir da premissa que se pode injetar, vai injetar. Então você tem que tomar esses cuidados tanto com os campos que você coloca lá, que geralmente é mais fácil, né? Quando você tem um formulário lá, você já sabe, então você já tem a preocupação de tratar aquilo, mas preocupar também na detecção desses caras aí, onde podem entrar esse tipo de injeção, e a aplicação tem que estar preparada para isso. Então é isso que a gente chama de dados não esperados. E quando a gente fala strings interpretadas como comandos, aí já entra uma questão de tratamento de entradas. Né? Exatamente essa premissa que eu falei aqui, que você tem que esperar que tudo que vem da internet é hostil, que você tem que tratar toda e qualquer coisa que venha da internet. Tá? Existem várias regras de ouro aí de segurança. Você não pode confiar em segurança client-side, você não pode confiar em nada que vem do usuário, você não pode confiar em nada que vem da internet. Não estou citando um mundo paranoico, não. Mas é a preocupação que você tem que ter em termos de desenvolvimento seguro dessas coisas. E esse não tratamento faz com que você coloque strings ali, strings em formatações não esperadas, e essas strings são interpretadas como comandos. Isso vale para SQL, para Shell, para LDAP, para uma série de outras coisas. Tá? Do mesmo jeito que você pode injetar comandos, você pode injetar arquivos, você pode tentar forçar um upload, ter um remote file inclusive, uma série de técnicas que envolvem exatamente esse tipo de tratamento. E o que é esse tratamento? É você fazer a sua aplicação de uma maneira que, antes dela submeter, vou usar o exemplo canônico do SQL Injection. O usuário submeteu uma instrução lá, seja ela qual for. Podia ser um formulário que pediu o nome dele, mas ele pode ter colocado qualquer coisa. Então, essa entrada vai fazer, provavelmente, essa informação que foi pega do usuário, ela é usada pelo back-end para formatar uma query que vai ser submetida ao banco de dados. Isso deve ser tratado porque o usuário pode saber disso, existem N maneiras dele mapear isso, em cima de mensagens de erro ou do próprio técnica de blind SQL. Ele pode manipular essa informação para transformar essa query SQL e obter informações do banco de dados. Então é esse tipo de tratamento que a gente prega para proteger esse discurso de defesa. Se a gente visse aqui o top 10, vocês vão ver que esse discurso é extremamente repetitivo. Porque a maioria dos problemas com aplicações web você resolve com tratamento de entradas. Tá? Tem uma outra metade que você resolve com tratamento de saída, por questão de disposição de informação. Mas vamos focar só aqui. E SQL é o caso mais comum, como eu já tinha falado, por questões de mais comum em termos de tentativa de ataque e de preocupação, não necessariamente de estar vulnerável a. Exatamente pela questão do dano que ele pode causar. Né? Com um SQL Injection bem feito, digamos assim, você consegue exposição de informação, roubo de informação, alteração de informação e uma série de outras coisas. Bom, aqui é um exemplo de SQL Injection, bem basicão, só para vocês entenderem mais ou menos o que eu estou falando. Isso aqui, essa parte de cima, client-side, é o código que está rodando no browser. Tá? Basicamente, aquele código faz aparecer lá para o usuário aquela caixinha, aquele formuláriozinho ali de login e senha. Beleza?
Bom, no server-side, no lado do servidor, o que a gente tem? O que a gente tem no server-side? A gente tem esse código aqui, que é uma query SQL. Tá? Beleza, aqui está bem eminente o erro e tal, não necessariamente vai estar assim, então, embora aconteça, mas aqui é só para exemplificar mesmo. Então o que acontece aqui? A gente tem uma query SQL pronta lá no server-side, ela não pode ser manipulada no server-side, mas ela está lá no server-side. Só que onde que você pode manipular aqui? Ela espera por esses dois valores aqui. Beleza? Quem entende SQL vai saber mais ou menos o que ele quer fazer aqui com aquelas informações. Só que o que acontece? Esses dois caras aqui, eles são submetidos para essa query sem nenhum tipo de tratamento, vindo a partir das informações passadas pelo usuário naquele formulário. Vocês podem ver que coincide aqui, o parâmetro é exatamente o ID dos campos ali, etc. Então, a informação que vier daqueles formulários vai entrar aqui nessa query SQL. Foi? Bom, aqui dá para entender melhor como é que é a vulnerabilidade em si. Então, comparem na memória aí com o slide anterior. Aqui a gente tinha esse aqui é o meu exploit. É só para nivelar aqui a definição de exploit. Exploit, tem gente que acha que é uma coisa mágica, que é uma estrelinha ninja que você joga e vai invadir o sistema, ou seja lá o que for. Mas exploit pode ser qualquer coisa que explore uma determinada vulnerabilidade. Então, se é um exploit, se é uma falha de overflow, vai ser algum tipo de payload, de buffer. Se for num binário, vai ser algum tipo de payload de buffer e tal. No caso de injeções, o exploit em si geralmente são strings, que você submete ali e ela consegue fazer a injeção. Então aqui, esse é o nosso exploit. Tá? O que eu fiz aqui nesse exploit? Eu injetei aqui onde é senha, eu, em vez de colocar a senha que o cara está esperando lá, seja ela qual for, eu coloquei essa string aqui. Tá? Então o que aconteceu? Vocês lembram lá da query? A query fazia um select numa tabela, onde ela buscava o ID do usuário que tivesse aquele nome e aquela senha. Porque se o nome e a senha tivesse certo lá no banco, ele tinha o ID de um usuário autenticado, porque ele sabe o usuário e a senha. Beleza? Só que aqui, em vez de eu posso ter passado um nome qualquer, eu posso tentar injetar pelo nome também, ou acertar um nome de um usuário específico, ou qualquer coisa do gênero. Mas na hora da senha, eu usei essa string específica. Então o que acontece? Reparem, eu não sei se vocês estão conseguindo diferenciar as cores aqui na frase, mas o que está de preto é hard-coded server-side, já estava lá. Tá? O que está de vermelho foi entrado, eu não sei se existe, mas foi imputado aí, que eu também não sei se existe, mas tudo bem, pelo usuário. Então vamos ver como é que fica o resultado dessa query. Ele vai selecionar, mesmo esquema, ele vai selecionar da tabela usuários. Quando o nome for nome, aí eu posso ter acertado um usuário, que eu podia ter um alvo específico ou qualquer coisa parecida. Só que na hora da senha, eu não vou entrar aqui em revisão de álgebra booleana, né? Aqui, end tem que estar verdadeiro, verdadeiro. Beleza? Supondo que esse cara aqui é verdadeiro. Acertei o usuário. Então eu só preciso que esse cara aqui seja verdadeiro para minha string dar ok. Aqui, no escopo dessa segunda perna do end, eu tenho um OR. A tabela verdade do OR diz que se uma coisa for verdade, ela já é verdade. Beleza? Bom, então, a senha... e na string ficou o quê? E a senha tem que ser vazia. A senha vazia? Possivelmente não. E espero que não, na verdade. Mas, ou A igual a A. A é sempre igual a A. Sempre foi e sempre vai ser. Então, essa query vai dar certo. Tá? Então, isso aqui, na verdade, o que eu quero mostrar é que isso aqui é um cheat code, né? É um teste canônico de SQL Injection. Geralmente a primeira coisa que você testa para detectar se está vulnerável a SQL Injection é em cima de uma interrupção de campo, um ou. Na verdade, a gente fala que é um ou para uma verdade absoluta. Testa isso. Se a query... Aí, beleza, isso aqui eu posso não ter roubado o segredo de estado de ninguém. Mas você consegue automatizar isso de maneira a você injetar isso em todos os campos de entrada que você conseguir detectar e através disso você consegue interpretar automaticamente se você injetou ou não. Por quê? De onde vem o erro? O erro veio da aplicação, que falou que a sua string é inválida, ou o erro veio do banco de dados dizendo que a sua query deu erro? Se o erro veio do banco de dados, a injeção funcionou. Você pode não ter roubado senha, nem nada, nem ninguém, mas a injeção funcionou. Porque o que é injeção? É o seu dado passar batido pela aplicação e chegar no banco de dados. Beleza? Então esse é só um exemplinho aí básico.
Aqui tem só um outro exemplo em PHP. Mesmo esquema de... Aqui eu quis botar isso só como caso de campo implícito. Você vê que aqui eu não tenho mais um formulário. Eu tenho lá um código PHP. PHP, vocês sabem, é server-side que roda. E aqui eu tenho uma determinada URL, tá? Que eu chamo lá a função PHP. E eu passo os parâmetros todos pelos próprios parâmetros da URL. Beleza? Campos implícitos. Aqui, beleza, que ele estava esperando realmente valores atribuídos a essas variáveis ali. Mas o campo de entrada em si não é por onde o desenvolvedor está esperando que você injete. Injete não, que você entre com o dado. Aqui mais um exemplo em Java, só para ser democrático aí. Mesmo esquema através de manipulação de parâmetros. Bom, isso aqui é só uma tirinha. Eu acredito que... eu confesso que está na hora de atualizar essa tirinha. Quem já acompanha o Ceguinho Frio deve ter visto umas 3 vezes. Mas tudo bem. Isso é uma tirinha que é originalmente do XKCD. Não sei se todo mundo conhece. É um site de tirinhas nerds. E a gente tem uma versão no blog Ceguinho, que eu também não sei se vocês conhecem, mas deveriam conhecer, onde a gente coloca tirinhas traduzidas. Do XKCD tem algumas de outros sites e tal. Eu considero essa tirinha extremamente didática, porque ela mostra, na essência, o que é um SQL Injection. Eu não vou ler lá toda, porque vocês possivelmente já conhecem, mas vocês podem ver aqui, pela historinha que ela conta, ela ficou... é exatamente o exemplo que eu dei. Tá? Você imagina que, pelo cenário que estão contando, que lá do lado da escola, né? Da escola, tem um banco de dados lá onde você espera o nome do aluno para fazer um cadastro de matrícula, por exemplo. E quando você vai entrar o nome do cidadão, em vez de você colocar só o nome, você coloca aquela string inteira ali, ó. Roberto, fecha aplique, fecha parênteses, ponto e vírgula, drop table estudante. Uma observação, aqui eu não manipulei a query, reparem. Eu interrompi a query e comecei outra. Que é um negócio muito mais arbitrário, que te dá muito mais poder de destruição, é uma palavra forte, mas muito mais poder de manipulação ali no sistema-alvo. Então, também é um caso comum de injeção, onde você coloca um ponto e vírgula, encerra aquela query ali que estava hard-coded, e bota a sua query, arbitrária total, e depois você bota um caractere de comentário, por exemplo, para evitar aqueles lixinhos que vão ficar ali no final. Beleza? E a mensagem que passa, né, que é a mensagem que eu falei aqui, que é um discurso meio repetitivo, quando você está falando de aplicações web, é quando a secretária, eu acho, fala que esteja satisfeita, ela fala, eu não sei se esse é o termo certo, higienizar as entradas do banco de dados. Foi uma tradução meio literal de quem fez, porque nos Estados Unidos se fala sanitize, para tratamento de entradas. Mas a ideia aqui é, essa entrada, seja ela, beleza, aqui a gente pode dizer que a culpa é da mãe, porque ninguém merece botar um nome desse no filho, mas a mensagem que isso quer passar é exatamente a importância desse tratamento de entradas, seja ele para o que for. Bom, aqui só um outro exemplo para mostrar que nem tudo que é injeção é SQL, tem um exemplo de injeção de shell, de comando mesmo. Esse é um exemplo mais basicão ainda. Imaginem um DNS lookup de domínios para usuário, né? Para quem não ligou o nome da pessoa, imagina aqueles sites que tem uma caixinha de entrada, você coloca um domínio e ele faz um DNS lookup, né? Ele faz uma busca e te dá várias informações sobre aquele domínio. Então eu fiz uma situação hipotética aqui, onde você tem esse código aqui. Tá? Você tem um parâmetro que é o domínio, que é exatamente o que o cidadão colocar na caixa de entrada, e você tem um comando, né? Imagina que a instrução seria a concatenação desses dois caras aqui. Você tem um comando hard-coded, que passa como parâmetro uma entrada do usuário. Tá? Então eu tenho o user bin NSLookup, que faz exatamente isso que eu falei, faz essa busca DNS, e ele espera um parâmetro do usuário. Então se o usuário colocar lá, inocentemente, um www.claves.com.br, beleza, ele vai receber como output informações sobre o domínio da Claves. Até aí, tranquilo. E aqui, esse exploit é legal que eu embolo com algumas técnicas de evasão bem inocentes, mas que às vezes funcionam. Imagina se eu passar claves.com.br por 120, por 3b, por 120, barra bin, barra sl, por 120 menos l. Imagina que eu passei isso aqui como se fosse um domínio. Tá? Passei para a aplicação que se vire com essa informação. Então, beleza, ela vai dar NSLookup, claves.com.br. Imagina agora o sistema
tratando isso aqui. Ele recebeu aquilo lá, está digitando o comando. NSLOOKUP, claves com BR. Por 120, quem sabe o que é? Espaço. Beleza? Por 3B. Ponto e vírgula. Por 120, espaço, a gente já falou. Barra bin, barra ls, espaço de novo, menos L. O que o ponto vírgula faz num onliner de shell? Você interrompe um comando, assim como valeu lá no SQL também. Você interrompe um comando e começa outro. Então o NSLOOKUP vai funcionar no domínio claves com BR, só que ele também vai submeter para o sistema um barra bin ls menos L, vai listar um diretório. Assim como você podia passar qualquer outra coisa. E aí está o resultado. Tá a interpretação ali, né, substituindo os porcentos da vida. E além do resultado do lookup, você vai ter uma listagem dos arquivos do diretório em questão. E esse esquema de %20, %3B e etc. é uma das maneiras que a gente pode usar para tentar uma evasão de IDS, uma invasão de Web Application Firewall e coisas do gênero. Tá? É em cima de codificação. Existem outras maneiras, por fragmentação e etc. Essa aqui talvez é a mais imediata. Se um Web Application Firewall não passa nem nesse teste, ele não é digno de compra, digamos assim. Mas essa é a ideia de você... Porque existe uma outra técnica de defesa, além do tratamento que faz parte, na verdade, do tratamento de entradas, que é o que a gente chama de canonicalização. Tá? Essa palavra é difícil mesmo. Qual que é a ideia disso? Você usar um código, uma codificação, na verdade, canônica para fazer a interpretação, o tratamento da entrada. Porque imagina que eu estou procurando por string. Beleza, já sei, sou malandro, vou bloquear todas as strings, todas as injeções de SQL, porque eu não deixo passar plique, ou porque eu não deixo passar ponto e vírgula, ou porque eu não deixo passar esse tipo de coisa. O cara pode trocar essa codificação, submeter esse caractere, só que com outra codificação, e não vai bater ali na assinatura do teu filtro, seja ele qual for. Tá? Então essas técnicas de codificação é uma das maneiras de você evadir coisas. Bom, e aqui só para fechar essa parte de injeção, as recomendações em cima de injeções, como o título é atacando e protegendo. As recomendações é tratamento de entradas, como eu falei, regra de ouro de aplicações web, validação por whitelist, é mais fácil você prever o que pode do que você prever tudo que passa na mente perturbada de algum atacante. Minimizar os privilégios, mas aí já é uma questão de diminuir o impacto mediante a invasão. E eu sugiro como dica, uma outra dica de leitura, outro projeto da OASP, que é o SQL Injection Prevention Cheat Sheet, que é um documentozinho que vem cheio de códigozinho que você pode usar para testar injeções, para diferentes bancos, para diferentes sistemas e etc. Cross-site scripting. A ideia do cross-site, embora... o cross-site é um pouco complicado de entender, pelo menos para mim, porque ele, apesar de ser focado, o cross-site não permanente, pelo menos, apesar do foco dele ser no usuário, né, as vítimas sofrendo de cross-site, etc., a falha está na aplicação. Né? Eu, por exemplo, sou contra você botar a culpa no usuário. Você que tem que desenvolver um negócio à prova de usuários. Então, aqui a data do cross-site são os dados que são enviados ao browser. É em cima de execução de código no browser do usuário. Beleza? Mas a falha está na aplicação. Como isso? Ele pode vir através de posts, URLs, JavaScript e etc. Qualquer coisa que o usuário visualize ali. Né? E aqui tem só uma observação sobre o que é JavaScript, né? Que todo browser é vulnerável, entre aspas, a JavaScript. Por que vulnerável, entre aspas? Porque não é ruim, não é pecado o seu browser ter suporte a JavaScript. JavaScript é uma coisa que nasceu para o bem-estar de todos, para facilitar, para ajudar na navegação, para tornar a navegação um pouco mais agradável, etc. E aqui eu dou só um exemplo. Se você rodar isso aqui em qualquer browser que se preze, ele tem suporte a JavaScript, ele vai exibir informações de cookie. Tá? Mas isso não é nenhum problema, só para mostrar como é que o JavaScript atua, é a execução de código client-side. Só que é possível você usar esse tipo de técnica, né, em cima de JavaScript, que é na maioria das vezes o que acontece, para redirecionamento de página ou para roubo de dados. Na verdade, no final das contas, o objetivo é sempre o roubo de dados. Tá? Você pode rolar um redirecionamento antes, um roubo de cookie, um sequestro de alguma coisa, mas o foco geralmente é o roubo de dados. Aqui está exatamente o que acontece se você colocar aquele código que a gente mostrou ali em negrito.
Tá ali, não sei se dá para ler. JavaScript Paraná, ele dá um pop-up com o conteúdo do cookie, que é utilizado para autenticação, para manutenção de sessão, né, em algumas aplicações. Bom, e o cross-site tem dois tipos, o persistente e o não persistente. Qual que é a diferença entre os dois? Eu costumo dizer o seguinte, o não persistente, você foca no usuário. Embora a falha esteja na aplicação, você foca no usuário. Você faz o ataque, manda para aquele usuário específico, ele vai sofrer aquele ataque, mas a aplicação continua íntegra e normal para qualquer outra pessoa que acesse, mesmo que simultaneamente. Eu vou mostrar como. O persistente, por sua vez, é aquele que você foca, de uma certa maneira, na aplicação, de maneira que todo e qualquer usuário que acesse aquela aplicação vai sofrer o ataque de XSS. Beleza? Essa é a ideia. Vou mostrar aqui alguns exemplos. Bom, isso foi o que eu acabei de falar. Os persistentes, os dados são enviados... Na verdade, isso é uma regra meio que geral do XSS. Aqui está um exemplo. Eu não sei se dá para ler. Tá? Esse é o persistente. Tá? O que está acontecendo aqui? Vou descrever para quem não está conseguindo ler. Tem um atacante que ele envia um comentário malicioso para um determinado servidor. Isso, lembra lá no primeiro slide de XSS que eu falei que pode ir por JavaScript, por URL ou por post. Aqui, por exemplo, seria um exemplo de post. Ele postou um comentário lá, legal, gostei do vídeo, e colocou um código de JavaScript. Ou qualquer outra coisa. Algum código que seja interpretado ou executado client-side, pelos browsers que se tem hoje em dia. Então o que aconteceu? Quando a vítima visualizou aquele post, ela sofreu, quando aquele texto que está ali, que não sofreu nenhum tipo de tratamento, aí que está o erro, não sofreu nenhum tipo de tratamento, é submetido ao browser do usuário, o browser quando lê aquilo ali não interpreta como texto, interpreta como código client-side e executa as instruções que tem ali. E quando a gente fala de código client-side, a maioria dos casos é JavaScript. E aí, beleza, pode ser um exemplo qualquer de execução. Aqui no caso ela fazia um document location, né, colocava um cookie, jogava informações sobre o cookie para um determinado servidor malicioso que estava esperando por aquilo ali. Então é para sequestro de informações envolvidas com autenticação e etc. Por que persistente? Qualquer pessoa que visualizar aquele blog vai tomar esse XSS. Obviamente tem as proteções, tem plugins de navegador que percebem esse cross-site aqui, né? Esse te jogando para um outro lado, seja ele qual for. Mas o código está lá, tá lá para quem quiser ver. Já no caso do não persistente, o código já meio que vai e volta. Tá? A URL, reparem que a grande diferença, talvez a principal diferença que as pessoas observam no persistente e não persistente, é a direção dessa seta aqui. Tá? Porque quando você faz lá, via post, todo mundo que chegar lá e ver, vai supostamente sofrer aquele XSS. Esse aqui já não. Ele coloca o XSS dentro de uma URL específica, que ele submete para um usuário. Geralmente está mais aqui, esse cenário aqui envolve mais phishing e coisas do gênero, tá? Então, o cara que clicar nessa URL aqui, teoricamente vai tomar um phishing, vai tomar um XSS, porque tem aqui as instruções, assim como tinha lá naquele post. Só que o que acontece? Essa URL foi enviada especificamente para aquele cara, tá? Mas reparem que a falha continua sendo na aplicação, tá? O usuário vai clicar, vai submeter, vai fazer essa requisição maliciosa, a aplicação não vai tratar essas informações e vai devolver também com a informação de XSS tal para o usuário. Beleza? E por que esse aqui é dado como não persistente? Esse usuário aqui clicou nessa URL, tomou o XSS. Enquanto ele está fazendo isso, 500 outros estão visualizando o blog e o blog está totalmente normal, porque o código não está aqui, está só nesse link que ele recebeu. Beleza? Essa que é a principal diferença. Bom, aqui é um exemplo de código vulnerável, né, de você conseguir colocar aí também é o mesmo esquema, a recomendação é repetitiva, né, também seria em cima de tratamento, ele tem ali algumas instruções esperando uma determinada informação do usuário, e o usuário, diferente do que a aplicação espera, ele submete um código desse, de JavaScript ou de qualquer outra coisa client-side. Então, só o que mudou o foco aqui é como se você tentasse submeter, seja diretamente ou seja através de falhas na aplicação, você manipular códigos que vão ser executados client-side. Tá? Client-side que eu digo em browser.
e os browsers estão cada vez mais executando mais coisas e etc. Bom, e quando a gente fala aqui de recomendações, quando a gente fala de XSS, as recomendações são basicamente as mesmas, né? A gente tem a questão de validação de entrada. Você percebe, por exemplo, no caso do post, você percebe que um cidadão num post não pode colocar instruções de código, ou que você deixe ele colocar as instruções de código, mas que você escape essas informações para que ela, uma vez submetida a um browser, seja tratada como texto normal, não seja interpretada pelo browser como um código como um código client-side. E aqui eu chamo a atenção também para a questão de validação de saída. Na verdade, eu acredito que a validação de saída mais influente quando a gente fala de injeção do que de XSS, ao meu ver, porque, como eu falei no início, quando você está auditando aplicações web, a grande graça da aplicação web é que cada um tem a sua, né? Embora você veja recorrentemente os mesmos erros, os mesmos vícios e etc., cada aplicação é uma aplicação diferente. Então, tem toda uma questão de sondagem e de entendimento de como aquela aplicação funciona, como é que ela se comporta mediante determinadas situações. E tem aqueles dois princípios básicos, né, que é você levar na verdade, né, que você faz de algumas maneiras diferentes, que é você levar a aplicação a uma condição inesperada, seja através da geração forçada de um erro, ou seja através daquilo que a gente discutiu, de você submeter entradas que o desenvolvedor não estava esperando, ou por caminhos que o desenvolvedor não estava esperando, ou formatos e codificações que o desenvolvedor não estava esperando. Então esse é o princípio básico. E todo esse estudo que você faz, essa análise que você faz comportamental da aplicação, é muito rico de informação as saídas que você tem, o retorno que ela te dá. Isso vai desde informações básicas como mensagens de erro. Por exemplo, um servidor web, você consegue saber quem é o servidor web, mesmo que ele não faça... Detecção de serviço é um negócio mais trivial, né? Porque tem a questão dos banners, etc. Mas servidores web, mesmo que não... E outros serviços também, mesmo que não ofereçam banners ou que omitam algum tipo de informação, você consegue fazer pelo comportamento dele, pela maneira como ele monta o pacote, pela maneira como ele ordena o cabeçalho e algumas outras características que você consegue distinguir exatamente qual é o serviço que está rodando ali. Isso vai muito forte aqui nessa questão da validação de saída, principalmente quando a gente está falando de SQL, embora eu tenha colocado no slide de XSS, mas tudo bem. Quando você está falando de SQL, o erro que você recebe é crucial para você saber qual é a próxima query SQL, qual é a próxima injeção que você vai tentar. Digamos assim, primeiro já tem aquele critério que se quem te cuspiu o erro foi a aplicação, ela está tratando aquilo ali. Se quem cuspiu o erro foi o banco de dados, a query chegou até ele. Então a injeção em si está funcionando. É uma questão de modelagem ali da string que você está injetando. Então as informações que voltam, e outra premissa que a gente leva, né? Mensagens de erro, elas têm por natureza o debugging. Então se chega uma mensagem de erro até você, ela chega com informações para que você consiga debugar esse erro e acertar qual é. Então, por exemplo, quando vem um erro lá do back-end, um erro que veio direto do banco de dados, ele vem dizendo, ó, sua query não funcionou por causa disso, que deu erro na função tal, na linha tal e etc. Já uma série de informações internas da aplicação. Então, tão importante, eu diria, quanto a validação das entradas do usuário, é a questão da validação de saída. Nada passa do back-end direto para o usuário sem o devido tratamento, porque você pode, obviamente, ninguém vai invadir através de uma mensagem de erro, mas é exposição de informação. Ele pode usar aquela informação ali para modelar um ataque mais complexo e conseguir algum tipo de sucesso ali nas invasões dele. Tem a questão também dos elementos DOM, que também é a mesma premissa de XSS, coisas executadas em browser de uma maneira geral. E aqui tem a dica de um outro documento da OASP, que é o XSS. Isso aqui eu não estou puxando o saco da OASP, mas quando a gente fala de aplicação web, seria meio que pecado não falar da OASP. E assim como eu citei o do SQL e o do XSS, tem N outros lá, para outras técnicas, para outras linguagens e etc. Vale a pena dar uma garimpada lá no site da OASP. Então tem também o XSS Prevention Cheat Sheet, que é onde você pode ver uma série de testezinhos de XSS que você pode validar, se está vulnerável ou não, e algumas maneiras de avaliar esse tipo de coisa. Bom, e aqui só para
não dizer que não falei de outras coisas. Lembro que eu comecei falando de um projeto chamado Top 10. Listei aqui as duas principais. Expliquei lá porque é a primeira e segunda aí, das duas últimas versões do projeto. Mas a gente tem outros tipos de ameaça em aplicações web, que não devem ser negligenciados, obviamente. Mas só para citar, tem a questão de quebra de autenticação e sessão. Isso é um assunto complexo, porque se você pensar friamente, a web não foi feita, muita ousadia minha falar para que a web foi feita, mas o HTTP, por exemplo, que eu tenho mais intimidade, ele não foi feito com a questão de autenticação. Se você ler a documentação do HTTP, uma das características dele é lightweight, né, que é leve, e stateless. Ele não tem essa orientação à conexão, à sessão e etc. E como é que a gente autentica na web hoje? Existe uma série de maneiras. Não estou dizendo que nem estão certas que estão erradas, mas existem, mas não estão previstas no protocolo. Foi aquela velha história de funciona, depois a gente conserta na verdade, foi uma questão de demanda também, né? Conforme foi aparecendo a utilidade da internet antigamente era sharear documentos, né? Compartilhar arquivos, informações, etc. Hoje em dia é muito mais, faz tudo pela internet. E aqueles velhos sites em HTML que a gente conhecia, hoje em dia são mega aplicações que tem a questão de assincronismo agora, de Ajax, etc. Está muito mais complexo do que era na origem. E uma das modificações que apareceu nesse intervalo foi essa necessidade de autenticação. Essa autenticação é feita com uma série de gambiarras. Na verdade, gambiarras é uma palavra forte, mas uma série de medidas que foram implementadas por cima daquele protocolo que fazem você ter a noção ter a abstração de uma sessão. Um exemplo disso é o cookie, como N outros, como qualquer session ID que você imaginar. Então existe um capítulo, existe um outro, só para citar outro projeto da OASP, existe um projeto lá chamado Testing Guide, que é onde ele mostra uma série de maneiras, uma série de categorias de teste, uma série de testes que você deve fazer numa aplicação web para garantir que ela está segura. E ele é dividido, se eu não me engano, em 10 categorias, e uma delas é exatamente sobre autenticação e sessão. Porque como isso não está previsto no protocolo em si, é feito de maneira totalmente freestyle. Então eu não estou falando que aplicações web são vulneráveis ou não são vulneráveis, eu estou falando que cada aplicação web é tão vulnerável quanto aquele desenvolvedor seja capaz de torná-la. Então é preciso analisar a maneira com que ele fez, com que ele traçou as políticas e protocolos de autenticação, de gestão de sessão e etc. Isso tudo, essa é a única parte de aplicação web que é meio que obrigatório que você desça um pouco para a infra, que isso tudo está muito vinculado com, por exemplo, com tunelamento, com as cifras utilizadas, com canal seguro e etc. Outro ponto é referência direta a objetos. Isso vai desde questões de mapeamento mesmo de objetos internos, você conseguir fazer até o próprio ataque clássico já de Directory Traversal e tal, que é você conseguir fazer referências diretas a objetos dentro do sistema lá, que está hospedando aquela aplicação, ou dentro do escopo da aplicação mesmo. E isso é basicamente dois tipos, né? Tem a questão do Directory Traversal, que é você pegar um arquivo do sistema, e tem a questão de bypass, de qualquer tipo de controle de segurança. Também é uma outra má prática, digamos assim, que é você depender a sua segurança da camada de apresentação. Tá? Tem alguns outros testes que a gente faz, que a gente chama de requisição direta, na verdade, que é do tipo, você tem um usuário fulano e você tem um usuário que é o admin. Tá? Então você tem a diferença de features e de recursos que aquele usuário pode fazer naquela aplicação, pode utilizar naquela aplicação. Assim como eu falei que não se deve, ou pelo menos não se deve confiar unicamente em segurança client-side, não se deve basear a sua segurança também na camada de apresentação. Tá? A gente pode considerar, inclusive, ao meu ver, segurança por obscuridade. Que seria o quê? Você tem um usuário que tem lá a listagem das features que ele pode acessar daquela aplicação. Se você é o admin, esse menu tem o dobro do tamanho. Tá? Só que onde é que entra a questão, que não é nem referência direta a objeto, seria requisição direta. De alguma maneira, por exemplo, esnifando o tráfego ou qualquer outra coisa, eu posso ter acesso a como uma determinada requisição é formada
quando o admin vai lá e clica numa operação crítica qualquer. Eu posso fazer uma requisição direta, fazer essa requisição direta, e a aplicação vai achar, pô, se o cara montou essa requisição aqui, é porque ele é admin, porque só o admin tem essa requisição lá tem essa funcionalidade lá no menu. Não, não é verdade. Isso é você confiar a sua segurança na camada de apresentação. Então tem uma série de outras técnicas que é em cima disso, que não deixa de ser autenticação, né? Que você, independente da requisição, o quão trabalhada seja a requisição que você submeteu, a aplicação ter condições de saber, não, você não podia estar me mandando essa requisição, eu não vou aceitar. Então é esse tipo de tratamento. Outra questão é a questão do C-Surfing, que também voltou à mídia aí há pouco tempo, é um primo distante aí do XSS, só que a ideia dele é em cima, tem também o cross-site, mas o foco dele é em cima do forjar requisições, né, de uma coisa mais arbitrária do que manipulações de cookies e etc. E o falhas de configuração, que já é você baixando um pouco o nível, mas segurança é difícil você limitar as coisas, é um processo muito amplo, que é a questão de, principalmente como eu já citei aqui, uma das coisas que são intrínsecas, na minha opinião, de aplicação, que você não consegue separar, é a questão de canal seguro. Tá? A segurança da sua aplicação depende da segurança do canal onde o usuário troca informação, embora não seja o programador que vai estabelecer um SSL, nem ele que vai decidir as cifras que use, etc. Faz parte, tem que mexer. E outras questões de configuração de uma maneira geral. Se você compromete o sistema que hospeda a aplicação, automaticamente a aplicação também está comprometida. Então, por isso também é importante esse tipo de teste. Isso você vai descendo o nível. É o canal que a aplicação usa, é o serviço que a aplicação usa e até qualquer outro vetor paralelo que o atacante possa usar para invadir aquele servidor ali. Falha de configuração de uma maneira geral. E tem a questão também do armazenamento inseguro. Isso aqui é só citando outros pontos lá do top 10 que não foram o foco aqui da apresentação. A questão do armazenamento inseguro, que é a questão tanto do mapeamento, de você ter referências a objetos ali dentro, com a maneira como ele foi armazenado, em termos de presença ou não de criptografia e da qualidade dessa criptografia implementada, se ela é realmente forte ou se já existe algum tipo de quebrar e etc. A questão de falha na restrição de acesso a URLs. Existe uma grande diferença quando você vai analisar como uma aplicação mexe com o usuário, que é a questão da diferença entre autenticação e autorização. A autorização é você autorizar ou não um usuário a uma determinada requisição, a uma determinada request qualquer que ele tenha feito. Agora, a autenticação é você saber exatamente quem é o cara que está ali. Então, tem ataques que você, como usuário, eu como mesmo usuário, Rafael, vou e tenho acesso a uma funcionalidade que eu não deveria. Tá? Isso eu burlei o controle de autorização. E tem a questão de você tentar burlar, que eu, como Rafael, tentar fazer uma requisição sendo uma outra pessoa, seja ela qual for. Que chama de lateral, né? Pode ser até um outro usuário com o mesmo privilégio que eu, mas eu vou ter acesso a informações dele. Ou posso tentar me passar por um admin ou por um usuário que tenha privilégio maior. A questão do canal inseguro, já falei bastante aqui, é a questão das cifras. Basicamente, só para constar aqui de maneira prática, tem dois caminhos que você usa para comprometer um canal de SSL, que eu estou falando, tá? O primeiro é o man in the middle, que está em cima da qualidade do teu certificado digital. Se o usuário é capaz de autenticar qual é o servidor que ele está estabelecendo aquele túnel seguro. E o segundo é em cima do comprometimento do canal em si, que é a questão da qualidade da cifra que você está usando. Se estiver usando uma cifra fraca, por mais que o usuário tenha certeza de qual é o servidor que ele está autenticando, se aquela cifra for fraca, ele pode tentar um ataque de criptoanálise e comprometer aquele canal de qualquer maneira. Então são basicamente esses dois pontos. E a questão de redirecionamentos não validados, que também entra nessa questão de cross-site e etc. Bom, só de referências, o ASP Top 10, que eu citei aqui desde o início, que mostra as 10 principais vulnerabilidades em aplicações web, está aí a URL.
e outro projeto da OASP, que é o Testing Guide, que é uma verdadeira metodologia de auditoria em cima de aplicações. Tá? Bem completa. Ela fala também de Ajax e etc. E é isso. Muito obrigado. E abro aí para perguntas. Rafael, só para ver se eu entendi direito, se me corrija se eu estiver errado. A validação de saída é mais uma camada de proteção. Se eu, hipoteticamente, pudesse garantir que a minha validação de entrada seria perfeita, eu não precisaria da validação de saída, certo ou errado? Opinião pessoal, eu diria errado. Porque você dizer que você não precisa... Eu sei que não estou dizendo que não precisa, estou dizendo que assim, todo ataque parte de uma entrada errada. Sim. A origem seria a entrada. Se você filtra de maneira funcional a entrada, você impede com que a tal saída que vai expor suas informações seja gerada. Mas a conduta que a gente levanta é a questão de segurança por camadas. Quanto mais camadas... Eu só queria ter certeza que todo ataque, na verdade, vem... Mas sim, o foco é na entrada. Eu quero levantar a atenção exatamente para a de saída, porque a entrada já é uma verdade. A galera já meio que está consciente. Entendi, obrigado.